Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer estar aqui de volta para tratarmos mais uma vez de uma temática envolvendo aí nosso direito civil no contexto das obrigações e modalidades de contratos típicos ou nominados. E hoje vamos tratar do contrato de mandato, que não é mandado, que é uma ordem judicial, e nem tampouco aquele mandato, que é um período que o político exercerá suas funções para o cargo para o qual foi eleito, na sua circunscrição eleitoral e para o período previsto em lei. Preciso de plano distinguir, então, esses institutos muito próximos na escrita e na pronúncia, nesse contexto da língua portuguesa e na vertente de paronímia, para então entendermos que estamos falando aqui do contrato de mandato. Muitas pessoas vão precisar, em inúmeras circunstâncias, se louvar de um contrato de mandato, porque elas não podem estar aqui, acolá, em outra cidade, em outro estado, para praticar todos os atos e terem a representatividade dos seus interesses e negócios. Terminarão concedendo poderes mais simples ou mais ampliados para que outras partes possam representá-los nos atos da vida civil. O contrato de mandato, há uma exceção. O relativamente incapaz poderá não só dar poderes, como receber poderes para a prática dos atos da vida civil. No que concerne ao prazo dos contratos de mandatos, a legislação não trouxe a estipulação, mas há uma recorrente inquietação por alguns prazos que são fixados por meio de atos internos, portarias, resoluções de alguns órgãos. Por exemplo, cita-se, toda vez que se vai ao INSS, algum atendente exalta que aquela procuração só terá o prazo de validade por 6 meses. Na Caixa Econômica também houve-se muitas lamentações nesse sentido de que há essa cobrança e outros tantos órgãos trazem internamente atos regulamentando esse prazo de validade desses contratos de mandatos por apenas 6 meses. Aliás, vale citar o 16º Juizado da Justiça Federal em Goiás, que trouxe uma normativa regulamentadora no sentido de que as procurações anexadas aos feitos que tramitam ali naquele juizado só terão validade de 6 meses, cabendo às partes estarem renovando esses mandatos. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça se manifestou contrário a este ato administrativo desse 16º Juizado, que regulamentou o prazo de 180 dias de validade para essas procurações adjudícias anexadas aos feitos que ali tramitam. Observa-se que os contratos de mandatos, por assim dizer, se o legislador civilista não trouxe prazo estipulado, também não proibiu. É possível estipular um prazo entre outorgante e outorgado para cumprimento do objeto desse contrato de mandato. Mas não se pode ignorar esse aspecto efêmero, porque o que move o contrato de mandato é exatamente a confiabilidade do outorgante em relação ao contratado e até vice-versa. Porque se estipula um contrato de mandato, por exemplo, com prazo de validade de 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, e no dia seguinte há um desentendimento entre o outorgante e o outorgado, já não há mais confiança. O outorgante vai postular, de forma administrativa ou judicial, a revogação daquele mandato. E da mesma forma, o outorgado não tem mais uma boa relação ou não recebeu aquilo que esperava em relação ao contrato de mandato entabulado, ele pode renunciar aos poderes recebidos.
Se for o advogado, nós sabemos que ele tem que permanecer ali por 10 dias, cumprindo e acompanhando os atos processuais para não gerar nenhum prejuízo ao outorgante, notificando da sua renúncia àqueles atos. Então, veja bem que nós temos essa possibilidade tanto de revogação quanto de renúncia em relação ao contrato de mandato a qualquer tempo, a qualquer momento, ainda que se tenha prazos fixados ou estipulados. O que prevalece, sobretudo, é a possibilidade de existir essa confiança, confiabilidade entre as partes. Quando isso não existe mais, não tem prazo que justifique, não tem mais algo adiante a seguir. É claro que a lei fixou alguns prazos de validade para alguns contratos, e são bem menores que 180 dias. Por exemplo, o prazo de validade de um contrato de mandato para casamento, as pessoas podem casar-se por meio de contratos de mandatos, dando poderes, é claro, para outros representados no processo de habilitação e até a efetivação e solenidade desse ato. Esse contrato de mandato para que um outorgado represente os nubentes ou um deles apenas nas solenidades de casamento ou na assinatura do ato, vale apenas por 90 dias. Olha que o prazo é bem reduzido. E mais do que isso, o contrato de mandato para entabular um divórcio, segundo o Conselho Nacional de Justiça, tem um prazo de apenas 30 dias. Enfim, caminha mesmo nessa direção de se ter prazos exíguos, prazos bem diminutos, e, aliás, sempre lembrando de que a qualquer momento pode existir o evento morte. Acabou-se de entabular o contrato de mandato, mais 15 minutos após, e felizmente o outorgante veio a óbito. Acabou o contrato. Extinto está o contrato pela morte do outorgante. A legislação até permite que algum desses atos outorgados aí possam ser sequenciados ali para evitar prejuízos irreparáveis, mas apenas alguns. E logo na sequência está extinto o contrato de mandato. É assim que caminha. Quando se para analisar algumas normativas internas de alguns órgãos públicos e repartições, principalmente no âmbito do governo federal, constata-se diversas portarias e resoluções estipulando que o contrato de mandato só tem validade 6 meses. E isso foi passando de boca em boca, virou uma corrente e foi levando entre as pessoas. Dificilmente não vai se encontrar alguém dizendo, esse contrato aqui só tem validade de 6 meses. Na realidade, o Código Civil nunca estipulou isso. Pelo contrário, abriu a possibilidade de que os contratos de mandatos tragam prazo ou não de duração, de validade. Essa é a realidade. Há 2 momentos aí que nós podemos assim discutir isso nitidamente. Um é previsto pelo Código Civil, que é o prazo de validade de um contrato de mandato para entabular casamento 90 dias. E o outro foi fixado pelo Conselho Nacional de Justiça em 30 dias para entabular o divórcio, por meio, claro, da ação própria. E assim que vamos caminhando. Espera-se, é claro, que logo, logo o STJ, o STF, venha pacificar a situação, trazendo uma súmula, estipulando em relação a esses contratos de mandatos que nós temos aí, seja em órgãos públicos, repartições ou em nível particular, que por falta de fixação deles, seria, por exemplo, 180 dias, até porque está na boca do povo, está na consciência das partes de tanto serem exigidos e cobrados. Quando se entra, por exemplo, em sala de discussões nesses sítios específicos de controvérsias jurídicas, a maioria das inquietações dos advogados e parte é exatamente isso. Quando vai na Caixa, no INSS ou em qualquer órgão público, fala, olha, o mandato só vale por 6 meses. Em se tratando de um órgão público repartição que tem regramentos internos e pode criar portarias e resoluções,
e o Código Civil não fixou, termina gerando aí essas inquietações. Mas certamente, não se tenha dúvida, esse embate logo logo estará pacificado por uma súmula, seja do STJ, seja do STF. O tocante à terminologia jurídica envolvendo esse contrato de mandato, nós teremos outorgante, aquela pessoa que dá os poderes, outorgado, que recebe os poderes, mandante, aquele que concede os poderes, mandatário, que irá receber e cumprir os poderes, e representado, aquele que vai conferir os poderes, e representante, o que recebeu os poderes para cumpri-los. Às vezes há um equívoco aí nessa última terminologia jurídica que nós apresentamos, quando se analisa outorgante, mandante e representado. O representado vai dar poderes para um representante assisti-lo nos atos da vida civil. E fica um pouco nebuloso, mas é isso que nós devemos entender. O contrato de mandato é um contrato típico, nominado, presente na legislação. Ele também vai depender do manifesto de mais de uma pessoa, e por isso ele é bilateral. Ele também é sinalagmático. Na estrutura do contrato de mandato, há poderes, tanto como deveres, para outorgante e para outorgado. O outorgante vai dar poderes, mas vai custear o outorgado, comprador, para realizar as suas atividades. Ou seja, quando alguém confere poderes a um advogado, o advogado vai fazer a petição, acompanhar o processo do tribunal, realizará as suas atividades. Para o outorgante, que irá custear os seus trabalhos de honorários advocatícios. Da mesma forma, quando se tem um contrato de mandato com a cláusula ad negócia, para venda de imóveis, dê-se poderes para alguém vender um imóvel, uma casa. Essa pessoa vai divulgar, vai vender esse imóvel e teve ônus, serviço e trabalho, por isso receberá pelas atividades que se fez. E o outorgante, é claro, receberá o dinheiro da venda desse imóvel. Muitas pessoas às vezes confundem contrato de mandato com procuração ou até procuração em causa própria. A própria legislação esclarece que a procuração é apenas o instrumento que exterioriza, no plano formal ou material, o contrato de mandato. A regra mesmo, em nominação típica do Código Civil, é contrato de mandato. Agora, quando se redige, faz e imprime aquela lauda, aquilo é um instrumento que recebe o nome procuração. Hoje ainda se verifica muitas dúvidas no sentido de que é necessário reconhecer a firma no contrato de mandato. Não há mais essa exigência de relação ao contrato de mandato com a cláusula ad judicia para o foro em geral, quando se concede poderes para o advogado fazer a petição, fazer a defesa, acompanhar o processo, interpor os recursos necessários em todas as fases e instâncias do tribunal. Há uma dispensa do reconhecimento de firma do outorgante para o seu advogado, procurador, outorgado, procurador, nessas circunstâncias. Mas há também a possibilidade de se inserir nesses contratos de mandato. Hoje, a chamada assinatura digital. O governo federal, no seu sítio gov.com, tem ali a possibilidade, no ícone, de qualquer pessoa fazer a sua assinatura digital, tira uma cópia do seu documento, emite ali a fotografia, fará a leitura e já sairá com a sua assinatura digital. Então, há mecanismos facilitadores para, nesses instrumentos, já saírem com a assinatura digital. Mas falamos das qualificações doutrinárias que se apresentam aí para o contrato de mandato. Ele também pode ser chamado apud acta, ou calção de rata. Apud acta é quando o advogado chegou ali na sala de audiência, conheceu o cliente dele. Então o próprio advogado solicita ali que aquela parte de audiência passou a ser
o seu cliente. Por isso, ele é o representante legal dele por meio de um termo mandato que será consignado em ata lei e recebe a nominação de apud acta. E, de outro lado, a doutrina civilista ainda exalta o chamado contrato de mandato calção de rato, que se dá naquela outra circunstância que, às vezes, o advogado também conheceu o cliente ali na entrada do fórum, nas escadarias, ou está aí na iminência de perder o prazo no processo por prescrição, e ele pede ao juiz que lhe dê o prazo para ele anexar aos autos, posteriormente, esse contrato de mandato. E nessa situação, então, nós temos a circunstância de calção de rato. Mas o contrato de mandato, como aqui dissemos, além de bilateral, além de intuito persona, que ele pode ser para apenas um outorgado certo e determinado cumprir, aquele advogado que você quer que apenas ele acompanhe o seu processo, e não toda a banca de advogados, ele também, como dissemos, é bilateral, manifesto, tanto do outorgante como do outorgado. Se não houvesse consenso, essa consensualidade, essa bilateralidade, não haverá o contrato de mandato. Sinalagmático, espera-se sim que ele seja comutativo, que aquilo que o outorgante está pagando para o outorgado realizar determinadas atividades corresponde exatamente nesse plano de equiparação ou equivalência de trabalhos. Muito bem, são qualificações que vamos tendo aí para esse contrato de mandato. Mas na estruturação desse contrato de mandato, haverá, além da qualificação do outorgante, que dará os poderes, para o outorgado, que também deverá ser qualificado, com seu nome, documentos, endereço, e-mail, nós teremos nessa estruturação os poderes. E a regra hoje é que os poderes sejam específicos, especiais, delimitados, nada de poderes gerais, totais e ilimitados. Isso expõe o outorgante ao plano de vulnerabilidade em relação aos seus bens, patrimônio, enfim, à sua vida. É preciso ter muito controle, sabedoria na hora de consignar esses poderes que estão sendo conferidos para o outorgado aí no contrato de mandato. Aliás, o próprio Código de Processo Civil já traz os poderes da cláusula ad judicia, que deverão ser inseridos aí quando se dá essa representatividade para um procurador ou advogado. Mas poderá existir o chamado subestabelecimento. Às vezes se deu poderes para uma pessoa que não tem mais a mesma confiança. Houve um desentendimento entre o procurador e o outorgante, e ele pode querer subestabelecer esses poderes com ou sem reserva. Quando o outorgante confere poderes para outro advogado, os mesmos poderes, automaticamente houve o chamado subestabelecimento. Mas às vezes ele dá esses poderes, esse outorgante, para um outro advogado com reserva de poderes, ou seja, pedindo que ainda permaneça aquele anterior advogado para acompanhar esse processo. Mas se não houver essa reserva, ou essa ressalva, significa que houve um subestabelecimento total. Mas o outorgante deve lembrar que por todas as atividades desse advogado, ele vai ter que custear até onde ele trabalhou no processo. E às vezes o advogado é que não quer mais permanecer. Ele está querendo renunciar aos poderes que recebeu. E ele poderá fazer isso, mas ele tem um período de tempo que ele deve permanecer acompanhando o processo, que está na legislação de 10 dias no mínimo, e notificar o outorgante para que ele constitua um novo procurador. Porque se ele sair do processo imediatamente e o outorgante sofrer algum prejuízo nesse período de 10 dias, isso será repassado ao outorgado, o advogado que vinha acompanhando este processo. São alguns aspectos aí importantes que nós teremos nesse contexto do contrato de mandato, que não pode ser confundido com mandado judicial, que é uma ordem judicial, e nem tampouco com aquela escritura feita no tabelionato de notas chamada procuração em causa própria, que é quando o próprio outorgante dá poderes a si mesmo para a venda ou transferência de determinado bem.
para utilizar isso posteriormente numa situação específica. Então é chamado automandato ou procuração em causa própria. Esses eram os aspectos principais que tínhamos aqui a tratar sobre o contrato de mandato. Se você achou interessante essas circunstâncias, acompanhe as nossas videoaulas lá no nosso canal no YouTube, procurando o título Mestres Gilmar Voullières Filho por meio do Google. E ali estarão à sua disposição diversas temáticas. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. De cá fica o nosso agradecimento pela sua companhia e participação e até o nosso próximo encontro.